Prof. Beto de volta. E agora, vamos dar sequência que é o entendimento da poupança. Bom, você já sabe que para abrir uma conta, seja uma conta bancária, uma conta poupança ou uma conta de pagamento, você não tem mais uma quantidade mínima de documentos que você tem que apresentar, tá bom? Antigamente, para você abrir uma conta bancária, deixa eu botar esse trem no silencioso, para você abrir uma conta bancária, você precisava levar um monte de documentos, agora você não precisa mais, tá? Você já sabe também que a rentabilidade da poupança pessoa física é a cada 30 dias. É o que a gente chama de mesiversário da conta. Se você depositar o dinheiro no dia 10 de março, 10 de abril, você tem rentabilidade. Beleza? Muito bem. Agora, é importante que você entenda que, regra geral, a conta poupança, ela não tem tarifa. Ela somente será tarifada caso no seu contrato com o banco você escolha pagar a tarifa. Você tem que escolher por uma cesta de serviços diferenciados, cesta de serviço especial, cesta de serviço diferenciada. Ou seja, aquela que vai além da cesta de serviços essenciais. A cesta de serviços essenciais é a gratuita, você não paga nada. Uai, Beto, e a taxa de manutenção de conta? Não existe tarifa de manutenção de conta. O que existe são essas cestas. Ou você escolhe a cesta gratuita, que dá direito a 2 saques por mês, 2 transferências, tira 2 extratos por mês, impressos, gratuitos. Beto, se eu quiser fazer o 3º saque na poupança, vão te cobrar uma tarifa excedente. Beto, eu posso fechar um pacote de 8 saques e esse pacote de 8 saques está inserido dentro de uma cesta, de um pacote exclusivo? Sim, é aí que entra essa cesta de serviço especial, cesta de serviços diferenciados. Tudo bem? Que aí você paga a tarifa. Agora, o detalhe é que esse assunto aqui de poupança, ele é fundamental para você. Independente do concurso que você for fazer, você precisa saber tudo de poupança. Independe, é matéria obrigatória para qualquer concurso de banco, qualquer um. E aí, na caderneta de poupança, você tem que saber a remuneração. E eu vou te contar aqui uma historinha bem rápida. Olha só, no Brasil tem 2 formas, nós precisamos de 2 coisas no nosso país que são fundamentais na área financeira, que é o seguinte, olha só. Primeira coisa, o Estado brasileiro, ele acaba gastando mais do que aquilo que ele arrecada, daquilo que ele gera de dinheiro. Então, se você gasta 200 e recebe 170, ora, você vai ficar negativo em 30, está devendo 30. O que você vai fazer, então, para cobrir esses 30 negativos? Concorda que alguma conta vai ficar sem pagar? Só que se for o país, talvez seja um Bolsa Família, um Bolsa Brasil, essas coisas aí. Pode ser que seja um aposentado. Pode ser que seja uma empresa que presta serviço a um hospital ou fornece oxigênio para o hospital. Já pensou? E aí? Então o governo tem que pegar dinheiro emprestado. Para o governo pegar dinheiro emprestado, ele tem várias linhas. Uma delas é o Tesouro Direto. Esse Tesouro Direto é um empréstimo que nós fazemos ao Estado Federal, ao governo. Bom, os títulos públicos, né? Quando nós compramos um título público, a gente está emprestando dinheiro para o governo e o governo paga juros para a gente. Ele nos remunera. Nos remunera a que taxa? Eu emprestei dinheiro para o governo, ele vai me remunerar. A que taxa? Ele vai me remunerar na taxa Selic. A taxa Selic é a taxa de juros que o Brasil paga para quem empresta dinheiro a ele. Bom, e aí o que acontece? Se você agora, vamos pensar, né? Entender o que é o título público. E nós temos a poupança. O que é a poupança?
é a aplicação mais tradicional que existe e ela é utilizada para canalizar recursos para o crédito imobiliário. Como nós já comentamos, quando você vai lá, deposita os seus recursos na poupança, esse dinheiro da poupança é destinado para a concessão de crédito imobiliário. Se você não deposita na poupança, há uma redução do crédito imobiliário. Vamos pensar no título público agora. Beto, e se ninguém compra títulos públicos? Aí é o Estado brasileiro que não consegue se financiar. Não consegue pegar dinheiro emprestado via título público porque ninguém quis emprestar. Ué, Beto, e por que as pessoas não emprestariam? Na verdade, vamos supor agora que você tenha R$1.000 aí para investir. R$1.000. Você tem agora a opção de colocar o seu dinheiro no título público ou na poupança. Em qual dos dois você vai colocar? Você vai pensar, não, eu vou colocar o meu dinheiro na área de que o Estado brasileiro precisar mais. Se o Estado brasileiro estiver mais precisando de dinheiro emprestado, eu vou aplicar no Tesouro Direto, ainda que o rendimento seja menor que a poupança. Por quê? Porque o Estado está precisando. Mas, se for o crédito imobiliário que esteja diminuindo, você vai falar, vou aplicar na poupança, mesmo a poupança tendo uma rentabilidade menor. Porque os bancos estão precisando de dinheiro para financiar a concessão de empréstimos e financiamentos para o setor imobiliário. E aí, é essa a razão que vai fazer você escolher comprar título público ou aplicar na poupança? Seja sincero comigo. Se você tem R$1.000 e só pode fazer uma aplicação, você aplica na poupança ou aplica no título público? Me fala qual é o critério que você vai usar para colocar o dinheiro no título público ou na poupança? Qual é o critério que você utilizaria, sendo racional, economicamente racional? O que você faria? Qual seria o critério que você iria utilizar? Concorda comigo que o critério a ser adotado é aquele que te pagar a maior remuneração, que te der a melhor recompensa? E a recompensa vão ser os juros. A recompensa serão os juros. Por isso, você precisa saber qual deles rende mais. Bom, no passado, a taxa Selic chegou a render 24% ao ano. Significa que se você colocasse seu dinheiro lá, em 4 anos ele dobrava. 25 mais 25, 50, 75%, 100%. Era 24! Em 4 anos ele dobrava. Botou 1.000, depois de 4 anos tem 2.000. Botou 10, tem 20. Botou 100, tem 200. Botou 1 milhão, tem 2. Olha aí! Em 4 anos. Só que aí a taxa Selic foi caindo para 20, para 18, para 16, para 14. Enquanto isso, a poupança lindona estava lá rendendo 0,5% ao mês mais TR. 0,5%. Aí você calcula esse 0,5% vezes 12, o certo é elevado à 12ª potência, porque é juro sobre juro, mês a mês, ao longo de um ano. Vai dar 0,5% ao mês a juros simples, dá 6% ao ano mais TR, taxa referencial de juros. Quando a gente pensa, portanto, que em juros sobre juros, dá quase 7%. Mas veja, se a taxa Selic está me pagando 14% e a poupança está me pagando 7%, você vai botar o dinheiro aonde? No título público sem nem pensar. Só que aí você tem que lembrar, o título público incide imposto de renda. Se você quiser tirar o dinheiro de lá com menos de 180 dias, vai pagar 22,5% de imposto de renda sobre o rendimento. Lembra que o rendimento foi 14%? Eu tenho que tirar 22,5%. Vamos supor que foi 20%. Só para facilitar as contas. 10% de 14%, tem 1 e o 4, voltam a casa, dá 1,4%. Tem 14%, 10% voltam a casa, 1,4%. 20%, o dobro, 2,8%. 14 menos 2,8 vai dar o quê? 12, 11, 2,8, 11,2 é o seu rendimento líquido. Rendimento líquido do título público, 11,8. Da poupança, tem imposto de renda na poupança?
Não, nem para pessoa física, nem para pessoa jurídica sem fins lucrativos. Você quer ganhar 11,8, já descontado imposto de renda, ou ganhar 7,5? Você quer título público que não tem risco nenhum, praticamente o risco é zero. Aí vem o detalhe, e se a taxa Selic cai para 10%? Lembra, eu tenho que tirar 22,5%, vamos botar 20%. 20% de 10 é 2, 10 menos 2, 8. Título público está rendendo 8% líquido ao ano e a poupança está lá com quase 7%. E aí chegou ao ponto de, conforme a taxa Selic caía, as pessoas começaram a entender, não vale mais a pena botar dinheiro no título público. Está rendendo menos que a poupança. Eu vou tirar o dinheiro do título público e injetar todo na poupança que eu ganho mais. Aí o crédito imobiliário ficou farto, muito dinheiro chegando no crédito imobiliário. E o título público, não estava chegando dinheiro lá. E aí, sabe o que aconteceu? O governo pensou, ou eu mudo a fórmula do rendimento da poupança, ou então ninguém vai mais querer botar dinheiro no título público, ou seja, entre emprestar para o governo e botar dinheiro na poupança, vai todo mundo lá para a poupança e o governo fica sem receber. E aí foi perguntado, ô ministro da Economia, senhor Manteiga, qual é a sugestão que o senhor dá? Ele fala, vamos cobrar imposto de renda na poupança da pessoa física. Aí o pessoal estava lançando o WhatsApp nessa época. O pessoal do WhatsApp já começou a circular que o ministro Guido Mantega iria confiscar a poupança com o tal do imposto de renda, igual o Collor, foi um fuzuê danado, e isso não foi para frente, não foi aprovado, não teve nenhum tipo de imposto de renda para pessoa física na poupança. Mas o desafio era, como é que eu vou fazer para que as pessoas não deixem de aplicar no título público por conta da poupança? Eu preciso encontrar uma fórmula de atrelar o rendimento da poupança ao rendimento do título público, de tal forma que a poupança nunca seja melhor que o título público. E aí pensaram daqui, pensaram dali, como é que eu faço? Quem tem uma ideia? Você é meu aluno, você pode ter uma ideia, fala para mim, como você faria para vincular o rendimento da poupança com o rendimento do título público? De forma que a poupança nunca fosse melhor do que o título público. Me fala aí. Como é que você poderia fazer isso? Como é que eu poderia fazer algum tipo de fórmula matemática para que a poupança nunca fosse melhor que o título público? Qual seria a ideia? Sendo bem específico, a remuneração da poupança ao ano é 6,1714. Já a juros compostos, mais a variação da taxa referencial de juros ao longo do ano. 6,1714. Tá? Betão é Betão. Me fala aí. Pensou, Beto, eu já te disse, é surdo, você não está ouvindo, não? É só você fazer o seguinte, é só você dizer que a poupança vai render um percentual do título público. Se o título público rende 10, a poupança rende 7. Se o título público rende 100, a poupança rende 70. Então, se você fizer a vinculação de um no outro, você vai criar uma forma de que a poupança nunca será igual ao título público. Aí a pessoa, faz sentido. Já sei então, já sei qual vai ser a nova remuneração da poupança. E foi criada a regra, sempre que a taxa Selic estiver baixinha no Brasil, a poupança vai render 70% da própria taxa Selic. Presta atenção, sempre que a taxa Selic estiver baixinha, a poupança vai render 70% da taxa Selic. Dessa forma, eu não vou ter um prejuízo no título público, já que a poupança vai render
com taxa Selic baixinha, 70% dessa taxinha. E aí a pessoa jamais vai escolher a poupança em detrimento do título público. Agora falta só a gente saber de uma coisa, Beto. Qual é o valor que eu considero como taxa Selic baixinha? O que é esse baixinha que você está falando? Esse baixinha é se a taxa Selic estiver igual ou menor do que 8% ao ano, a poupança só vai render 70% da própria taxa Selic para fazer com que o título público seja sempre mais vantajoso que a própria poupança. Aí eu te pergunto, você vai continuar deixando o seu dinheiro na poupança? Ou você vai transferir para o título público? Agora que você tem R$1.000, e aí você percebe que a taxa Selic está 5% ao ano. Taxa Selic está 5% ao ano. A poupança antiga estaria rendendo 6,17% mais TR. Mas a nova vai render o quê? 70% de 5%. 10% de 5, gente, sempre pensa no número e volta a casa para achar o 10%. É obrigação de todo bancário. Então, 10% de 5 é 0,5. Põe uma vírgula antes do 5. Põe um zerinho para aquela vírgula não ficar solitária. 0,5. Não é 30%? Multiplica por 3, dá 1,5. 5 menos 1,5, 3,5. Então, enquanto o título público rende 5, poupança rende 3,5. Tá entendendo? Você tá entendendo o que eu tô falando? Ficou claro como eu fiz a vinculação de um no outro? Sim ou não? Me responda aí. Tá entendendo? Sim ou não? Portanto, estabeleceu-se a seguinte regra. Estabeleceu-se a seguinte regra para remuneração da poupança. Olha aqui na tela para você, que é a seguinte. Remuneração da poupança. Se a taxa Selic for maior que 8,5% ao ano, como será o rendimento da poupança? Se for maior, taxa Selic maior que 8,5%, sabe qual vai ser a remuneração? Vai ser essa daqui, ó. Poupança vai ser igual a 0,5% ao mês, isso é um M. 0,5%, 0,5% ao mês, mais TR, taxa referencial. Se a taxa Selic for maior que 8,5%, o rendimento da poupança vai ser igual a 0,5% ao mês, mais TR. Agora, se a taxa Selic estiver menor ou igual a 8,5% ao ano, nesse caso, a poupança vai render igual a 70% da Selic mais TR. Então, é essa a rentabilidade da poupança. A rentabilidade da poupança vai ser justamente essa. Vai depender da variação da taxa Selic, tá bom? Para você fazer um print bonito, Betão vai até dar uma caprichada na letra aqui, tá bom? Então, é só você fazer o seguinte, ó. Se é a mesma regra, a taxa Selic for maior ou igual
ou só maior, perdão, for maior que 8,5% ao ano, vírgula, a poupança renderá meio por cento ao mês mais TR. Olha aí. É isso aí. Agora, se a taxa Selic estiver menor ou igual a 8,5% ao ano, vírgula, a poupança renderá 70% da Selic mais TR. Pronto, com letra bonita. Agora, se for pessoa jurídica com fins lucrativos, a rentabilidade é trimestral e aí você vai aplicar os mesmos dois cenários. Só que nesse primeiro cenário aqui, a poupança pessoa jurídica com fins lucrativos vai render 1,5% ao trimestre, mais TR. No cenário de taxa Selic menor ou igual a 8,5%, vai render 70% da Selic trimestralizada trimestral mais TR. É isso que vai acontecer. Portanto, fique atento à remuneração da poupança. Atualmente, a nossa taxa Selic está acima de 8,5% ao ano. Logo, a rentabilidade da poupança está aquela antiga, original, que é de quanto? 0,5% ao mês mais TR. Por quê? Porque a remuneração da taxa... A remuneração não, né? O percentual da taxa Selic está acima de 8,5%. Beleza? Agora, então, aqui, ó. Como diz a lei, remuneração da poupança. Em cada período de rendimento, os depósitos de poupança serão remunerados com uma remuneração básica por taxa correspondente à acumulação das TRs. O que são essas TRs? É a taxa referencial, tá? A remuneração básica de TR, então a TR é chamada de remuneração básica, ó. Remuneração básica por uma taxa correspondente às taxa TRDs, né, que aqui no caso, essa taxa de juros diária, tá? Taxa referencial diária e uma remuneração adicional por juros. Então você recebe TR mais juros. Os juros dependem da taxa Selic, ó. Remuneração adicional de juros de 0,5% ao mês, enquanto a meta da taxa Selic ao ano for superior a 8,5%. E, na verdade, ou 70% da meta da taxa Selic ao ano mensalizada, vigente na data de início do período de rendimento, enquanto a meta da taxa Selic ao ano for igual ou inferior a 8,5% ao ano. Beleza? Então, essas são as possibilidades de remuneração da poupança. E aqui tem os cuidados, ó. Beto, o que acontece? Você me falou que a remuneração da poupança vai ser mensal. Então, se depositar o dinheiro no dia 2 de março, 2 de abril tem rendimento.
Se eu depositar o dinheiro no dia 2 de janeiro, 2 de fevereiro tem rendimento. E se eu depositar no dia 30 de janeiro, vou abrir uma poupança para o meu filhote, Matheus. O aniversário dele é 30 de janeiro. Aí, no dia 30 de fevereiro, vem o rendimento. Mas peraí, que dia tem 30 de fevereiro? Não tem 30 de fevereiro. Então, olha o problema aí. Olha o problema aí. Como eu resolvo o problema? Assim, os depósitos efetuados na caderneta de poupança nos dias 29, 30 e 31 terão como data de aniversário o dia 1º do mês seguinte. O que isso significa, Beto? Uma outra forma de cobrar isso de você na prova é: a poupança permite que os valores, a poupança permite que um depositante deposite dinheiro nessa forma de aplicação durante todos os dias do mês. No entanto, os dias considerados úteis para fins de rendimento é apenas do dia 1º ao dia 28 de cada mês. Beto, não entendi. Pergunta longa, vou fazer uma menor então, resumindo. Os dias úteis para rendimento da poupança são do dia 1º ao dia 28 de cada mês. Certo ou errado? Certo. Dia 29, 30 e 31 não são dias úteis considerados para a poupança. Por quê? Se eu depositar o dinheiro no dia 29, eu considero que você depositou no dia 1º. Beto, e se eu depositar no dia 30? Eu vou entender que você depositou no dia 1º do mês seguinte. Beto, e se eu depositei no dia 31? Eu vou considerar que você depositou no dia 1º. Beto, e se eu depositar no dia 1º? Eu vou considerar que você depositou no dia 1º. E se eu depositar no dia 2? Eu vou considerar que você depositou no dia 2 horas. Então, depósitos efetuados nos dias 29, 30 e 31 terão como data de aniversário o dia 1º. Vamos supor, Beto, depositei meu dinheiro dia 30 de janeiro. Para o banco, esse dinheiro, para fins de rentabilidade da poupança, esse dinheiro foi depositado 1º de fevereiro. Logo, a rentabilidade dele é 1º de março. Quando é que ele vai ter rendimento? Tá bom? Tudo bem, Beto? Essa eu entendi. Agora, me fala aí. E se você depositar R$ 1.000 em cheque na conta poupança? Você sabe que o cheque é um título que representa um dinheiro. Vamos supor que uma pessoa estava te devendo e falou o seguinte: olha, eu estou sem dinheiro aqui, mas eu tenho um cheque. Você recebe? Ele, recebo R$ 1.000. E aí foi lá, recebeu o cheque de R$ 1.000, pegou esses milão e depositou na conta. Quando ele deposita na conta, o banco tem um dia útil para compensar esse cheque. Mas olha a safadeza, é um dia útil a contar do dia seguinte ao do depósito. Pô, dá 2 dias essa sem vergonhicezinha aí. Ah, não, agora o prazo para compensação de cheque é menor. É um dia útil para qualquer valor. É claro! Eu vou contar um dia útil a partir do dia seguinte do depósito? 2 dias, pô. Depositei hoje. A partir de amanhã, um dia útil. O português é danado, né? Engana você. Para a prova, você vai falar que é um dia útil. Prazo da compensação do cheque, um dia útil. Agora, se ele perguntar a partir de quando? Da data do dia seguinte, é da data do depósito. Mas beleza. Aí vem um detalhe. Eu vou considerar como data de aniversário da poupança o dia no qual você depositou o cheque ou o dia que efetivamente ele foi compensado. Eu depositei hoje, quarta-feira, ele estava efetivamente compensado na sexta. Ou na quinta ou na sexta, não importa. Mas não foi na quarta, depositei na quarta. Qual é a data que eu vou levar para compensação? Quarta-feira, dia 4, ou sexta-feira, dia 6, que foi compensado? Vale a data do depósito ou a data da compensação? E aí? Vale a data do depósito. Beto, e se o cheque for devolvido? Ora, se o cheque é devolvido, aí não vale dia nenhum, o cheque foi devolvido. Tá bom? Então ficamos assim, ó. Os depósitos em poupança realizados por meio de cheque devem ser considerados a partir do dia do depósito e não da data da compensação. Beleza?
Características da poupança. A remuneração dos depósitos da poupança é calculado sobre o menor saldo de cada período de rendimento. Lembra que o período de rendimento é um mês, é mensal para a pessoa física. Então preste atenção aqui. No dia 10 de fevereiro, você foi lá e depositou R$ 1.000. Já sabendo, quando for no dia 10 de março, eu saco esses R$ 1.000 com rendimento, que é a data do mêsversário da conta. O problema é que no dia 8 aconteceu uma situação emergencial que você não esperava, dia 8 de março, e você teve que sacar R$ 300, restando nessa conta só 700. A pergunta que eu te faço é, no dia 10, você vai receber o rendimento em cima de 27 dias em cima de R$ 1.000 e 3 dias em cima de 700. Vou receber o rendimento em cima de R$ 1.000, porque ficou a maior parte do período, ou em cima de R$ 700. E aí? Vai ser em cima de R$ 700, porque a remuneração da poupança é calculada sobre o menor saldo, e o menor saldo é 700. Beto, e se no dia 9 eu tive que sacar mais R$ 200? Dia 9! No dia 10 ele vai te pagar rendimento em cima de R$ 500, que é o menor saldo do período. Tudo bem? Olha lá, o período de rendimento é um mês corrido, a partir da data de aniversário da conta de depósito de poupança, para os depósitos de pessoas físicas e de entidades sem fins lucrativos, como eu já havia dito. Para pessoa jurídica com fins lucrativos, o período de rendimento é o trimestre. Os depósitos realizados por meio de cheque devem ser considerados a partir do dia do depósito, salvo se o cheque for devolvido. Os depósitos realizados nos dias 29, 30 e 31 terão como data de aniversário o dia 1º do mês seguinte, já tinha falado isso. O banco não pode cobrar pela manutenção de conta poupança, sendo assegurado de forma gratuita, fornecimento de cartão com a função movimento, fornecimento da segunda via de cartão, gratuita, segunda via do cartão, exceto nos casos de pedidos de reposição formulados pelo correntista decorrentes de perda, roubo, furto, danificação e outros motivos não imputáveis à instituição emitente. Vocês entenderam isso aqui? Ele está dizendo que a segunda via é de graça. Só não é de graça se você tiver perdido. Tudo bem. Se você tiver sido roubado, furtado, danificado e qualquer outro motivo que não foi culpa do banco. Fala assim, então você larga de safadeza e para... Por que não fala? A regra geral é pago e se a culpa for minha eu te dou outro. Melhor do que ficar dizendo que é de graça. De graça, é uma bandidagem, viu? E aí, terceira, realização de até 2 saques por mês em guichê de caixa. Não é boca do caixa, é guichê do caixa. Você agora é técnico, pelo amor de Deus. Não usa mais, eu vou lá depositar o dinheiro na boca do caixa. No guichê do caixa. Eu vou parar de fazer essas coisas. Vou tentar. Tá? Realização de 2 saques por mês em guichê do caixa e em terminal de autoatendimento. Realização de até 2 transferências por mês para contas de depósito da mesma titularidade. Betão agora está sereno. Fornecimento de 2 extratos por mês, contendo a movimentação dos últimos 30 dias, de forma gratuita. Mas como é que você não fica puto quando você vê as pessoas falando gratuita, que merda de gratuita? É gratuita, pô! E agora, vamos seguindo aqui, realização de consultas mediante internet, mas tu também tá querendo me cobrar pela consulta na internet. É de graça, pô! É serenidade. G, fornecimento até 28 de fevereiro do ano seguinte do relatório de tarifas cobrados durante todo o ano no exercício financeiro passado. Falei difícil demais. O que eu quero dizer é, olha só, se eu ficar sereno, eu começo a falar difícil. É dever do banco fornecer de forma gratuita relatório contendo o total de tarifas cobradas do usuário no ano anterior. E vai chegar na sua casa esse extrato. Você já recebeu? Já recebeu? E aí?
Fornecimento até 28 de fevereiro de cada ano do extrato consolidado, discriminando mês a mês os valores cobrados no ano anterior relativos às faturas. Me diga aí quem já recebeu isso aí. Nunca! Mentira, já recebi uma vez. Mas isso aí é raro receber, tá? Mas seria uma obrigação. Agora, prestação de qualquer serviço por meios eletrônicos, no caso de contas eletrônicas. Uma conta que você só vai usar por meio eletrônico, tá bom? Então, o Banco Central deu autorização, o Conselho Monetário, né? Deu autorização para que os bancos abrissem a chamada conta eletrônica, que você só movimenta por meio eletrônico. Você não pode utilizar a agência física. Essa conta eletrônica, ela não pode cobrar tarifa. Tá? Nenhuma. Por quê? Porque você não vai na agência física e não dá trabalho para ninguém, tá? Mas é bom ir para a agência física para ter concurso de banco, caramba. Senão não tem nem essa aula aqui. Então, agora, a realização de saques em terminais de autoatendimento em um intervalo de até 30 minutos é considerado como um único evento. Então, se você fizer diversos saques no intervalo de 30 minutos, eu considero como sendo um único saque. Beleza? Saque único. Bom, vamos fazer o seguinte aqui, ó, tem 3 questõezinhas, como o tempo se foi, eu vou fazer o seguinte, daqui a pouco a gente vai ter um blocão de questões, eu vou deixar para fazer essas questões junto com as demais no blocão de questões, só de questões, para você, para a gente revisar o assunto, beleza? Beijo, fica com Deus e lembre-se, desistir dos seus sonhos não é uma opção.